Olá, tudo bom com vocês? Bom, hoje o que eu venho trazer para vocês em termos de conversa, né? O nosso papo de hoje é sobre maximização da por meio da tecnologia. É uma coisa que a gente tem que buscar em todos os momentos, né? Justamente para que tenhamos condições, então, de entregar sempre algo cada vez mais fidedigno ao que se espera da parte do cliente, e em relação também às situações que demandam a sua atenção dentro da sua empresa, né? E nesse momento em que muitos de nós estão em isolamento social e estão praticando, né, também um exercício de paciência por meio ou da quarentena forçada ou então por medidas relacionadas a decretos municipais ou estaduais, nós temos aí enfrentado várias dificuldades ou vários gaps relacionados à tecnologia, justamente pelo fato de que moramos num país que é um pouco atrasado do ponto de vista tecnológico, em termos de desenvolvimento e em termos de aplicação da tecnologia. Quando a gente está lá na nossa empresa, e essa sendo uma empresa às vezes de grande porte, é muito fácil que você consiga usar os recursos tecnológicos que são disponibilizados por esta empresa para então que a sua produtividade funcione e você tenha condições então de maximizar a sua capacidade produtiva e entregar não só aquilo que é esperado pela organização, como também, naturalmente, as questões que são relacionadas ao seu dia a dia, né? Ao dia a dia do seu trabalho. Agora, quando você está na sua casa e você depende de serviços ou de tecnologias que são disponibilizadas por prestadores de serviço, a conversa muda de figura, né? Para vocês terem uma ideia, existem várias dificuldades sendo enfrentadas tanto por mim, né, no dia a dia, quanto por tantos outros que estão trabalhando a partir de suas casas nesse momento de isolamento social, por simples motivos banais quanto à questão da qualidade do serviço prestado por prestadoras de serviços, né? E isso vai desde o provedor de acesso à internet, que te vende uma velocidade e não te entrega essa velocidade, mesmo você pagando, por exemplo, por uso de fibra ótica e até mesmo links dedicados, até questões relacionadas ao básico, né, que seriam os nossos recursos tecnológicos, aqueles recursos tecnológicos pessoais, aqueles que você e eu temos. E não estamos falando, né, do celular de ponta, do smartphone de ponta, ou então no caso do computador macOS, dos MacBooks da vida, ou de algo nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, né, eu dou um exemplo da questão dos serviços de internet, né? Muitos de vocês estão com certeza nas suas casas ou trabalhando nos escritórios, alguns têm escritórios particulares, né, ou seja, em salas contratadas, e o seu serviço dá a condição de que você possa estar em isolamento, talvez, no mesmo ambiente que outras pessoas, mas cada um no seu escritório. E na maioria das pessoas que não pode trabalhar ou por estarem no comércio ou então por estarem trabalhando a partir de uma loja, por exemplo, estão tendo que trabalhar de casa, né? Nem todos foram dispensados do trabalho e nem todos tiveram seus contratos de trabalho suspensos. Faço votos de que realmente essa seja a realidade. E aqueles que estão trabalhando a partir de suas casas têm enfrentado essas dificuldades, realmente em relação à tecnologia. E aí, nesse sentido, né, voltando ao caso da internet, o serviço, quando ele é contratado e ele não é bom, quando a gente tem uma demanda maior, ele demonstra as fragilidades. E é o que tem acontecido em grande parte do nosso país. Fora isso, né, também temos as dificuldades inerentes ao dia a dia do uso da tecnologia. E aí sim, falando de equipamento, hardware e software, ok? Então, nesse sentido, você precisa pensar em ter um equipamento, se não cedeu, por exemplo, para você, ou não cede para você no uso do dia a dia, mas um equipamento que venha suprir as suas necessidades quando você precisar dele na sua casa, né? E aí não basta ter um celular bonito e da moda, você precisa ter um celular funcional. Não basta ter um notebook bonito e da moda, ou mais barato, tem que ser algo funcional. A realidade do brasileiro não permite isso na sua grande maioria. Mas pensem bem, existem alternativas e a gente precisa trabalhar com as alternativas. Eu nunca fui fã de marcas, né? Então você não vai me ver desfilando de maçãzinha por aí. E aí, aquela velha história, né? Não preciso falar que eu não sou embora seja fã e tenha, no caso, uma admiração muito grande pela Apple, eu não pago 10 mil reais num notebook ou ou um pouco menos, de repente, num MacBook da vida. Já estive tentado a ter um iPad, mas não pago também 3, 4, 5 mil reais num iPad.
Então, vai me ver usando um desses produtos. Da mesma forma como não me verá ou não saberá que eu uso um MacBook da vida ou, no caso, qualquer outro aparelho da Apple. Então, imagine-se que eu também não tenho um smartphone dessa empresa. O que acontece nesse sentido é que eu tenho um aparelho extremamente funcional, que me dá condições de trabalhar, inclusive a partir dele, e de uma marca alternativa. E nem estamos falando de uma Xiaomi da vida, ok? Então, nesse contexto, busquem as alternativas. Em relação a computadores de uso pessoal, o meu notebook ele tem 11 anos de idade. E aí, quando a gente fala em 11 anos de idade, é muito tempo. Afinal de contas, 11 anos atrás, nossas crianças, né, não sabiam usar a tecnologia como nós sabíamos. E hoje, uma criança de 11 anos sabe fazer muito mais coisas do que a gente no computador. Só que eu tenho ele, no caso há 11 anos, ele foi escolhido a dedo, cada um dos seus componentes, e ele, por conseguinte, tem uma configuração extremamente confiável, mesmo para os dias de hoje, e mesmo diante de máquinas que nós temos aí sendo comercializadas no mercado. E por que isso? Porque eu também uso um sistema operacional alternativo, eu uso o Linux, a versão mais recente do Ubuntu. Nesse sentido, mesmo que nós tenhamos a condição de maximização da qualidade dos nossos recursos tecnológicos em favor da produtividade, a gente precisa também saber usar e buscar as alternativas. Se eu usasse um Windows 10 da vida ou um Windows 7 da vida no meu computador pessoal, com certeza a máquina estaria sucateada. Entendeu? Então é por isso que a gente precisa buscar as alternativas. O mesmo eu digo em relação aos celulares, né? Obviamente existe a obsolescência programada deste tipo de produto, que te força a comprar algo novo cada 1 ano e meio, 2 anos, e em ciclos cada vez menores, mas se formos espertos, inteligentes e buscarmos então maiores informações, com certeza nós poderemos desfrutar da tecnologia dentro dos recursos que nós temos e maximizar a produtividade no nosso trabalho, mesmo na condição de home office. Só que assim, a gente faz a nossa parte e as empresas precisam fazer a parte delas. Não adianta você ter lógicos otimizados se o seu serviço de internet é ruim. Não adianta você ter recursos tecnológicos otimizados se a sua operadora de telefonia celular é ruim, se o sinal não chega na sua casa, se ele é um sinal frágil que vai oscilar bastante no percurso do dia. Da mesma maneira como também não adianta que você tenha um recurso extremamente potente, bom e em termos de qualidade indubitável, no caso, se você tivesse um Apple da vida, um iPhone da vida, ou um MacBook Air, ou qualquer outro recurso tecnológico mais avançado, de uma marca mais conhecida, se a infraestrutura, né, que te dá a condição de trabalho for ruim. Então isso se aplica tanto nesse momento que nós estamos em isolamento social a partir das nossas casas, quanto também naqueles momentos em que nós estamos na empresa. Se a sua empresa também tem a limitação de infraestrutura tecnológica, você sofrerá as consequências disso e com certeza terá condições de utilização da tecnologia mais limitadas. E isso não se aplica só a hardware, no caso software. A gente tem também os pacotes de produtividade que se encaixam na classificação de software, né? Como os offices da vida, por assim dizer. E se você tiver um computador lento, ele vai ser lento. Então, assim, você pode usar aplicativos disponíveis na nuvem, né, ou que possam funcionar online, como a plataforma de produtividade que o Google disponibiliza. A Pro também disponibiliza o Office Online, mas você também precisa daí, nesse sentido, ter internet boa para isso. Não precisa ser aquela internet, mas ela precisa funcionar para você conseguir utilizar. Então, assim, o que eu deixo de recado para vocês nesse momento em que você talvez esteja enfrentando algum problema ou desafio tecnológico? Busque a melhor tecnologia e maximize a qualidade da sua tecnologia em favor da sua produtividade. E se você tiver uma dificuldade, por exemplo, com a prestadora de serviço, vai lá e cancela o serviço e procura uma alternativa melhor. Afinal de contas, hoje, em termos de consumo, nós precisamos pensar no nosso consumidor. Nesse momento, você é o consumidor, eu sou o consumidor. Então, se você, assim como eu, em algum momento, enfrentar algum problema e não estiver satisfeito, você deve buscar alternativas. Afinal de contas, quem determina como as coisas funcionam hoje no mercado é o consumidor. Um forte abraço e até a próxima. Continue se cuidando por aí, pessoal.